Convidamos a Ivete para esse bate-papo e lembrando que vocês podem participar enviando as perguntas no chat. Eu vou agora passar para inglês para apresentar a Ivete. Ivete Monteiro Salvatico é diretora e cofundadora da Escola do Futuro. Ivete tem bacharelado em Finanças e Economias pela Universidade da Flórida, com mais de 15 anos de experiência corporativa em grandes multinacionais como Kimberly-Clark e outras empresas. Ela desenvolveu formas de identificar trabalhos para o futuro e alavancagem para técnicas de possíveis ameaças e oportunidades para a organização. No papel como parceira, como design estratégico e de uma empresa de inovação, Ivete utiliza pesquisa extensa e algumas ferramentas para ter uma base de cliente extensa. Ela também é cofundadora da Escola do Futuro, uma plataforma de desenvolvimento global para democratizar os sites. Olá, Ivete, você está aí? Sim, estou aqui. Olá, muito obrigado por me receberem. Muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir muito bem? Sim, consigo. E vocês conseguem me ouvir? Sim, adorei o seu fundo. Nós temos que ter robôs. Não podemos falar do futuro sem robôs. Com certeza. Então, no nosso chat nós temos aqui, eu sei que você tem alguns slides. Quando você estiver pronta, a palavra é sua. Muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje. Eu vou adorar compartilhar a minha experiência com vocês como profissional do futuro e futurista. Como vocês sabem, meu histórico é com a empresa do Walt Disney e eu liderei os esforços para focar no futuro do trabalho e desde então eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com organizações de todos os diferentes tamanhos e todos os diferentes portes em todo o mundo e também com indivíduos que procuram desengajar a sua capacidade de criar o futuro. E isso é a verdade, que todos nós temos essa habilidade inata de criar o futuro. Nós estamos criando o futuro todos os dias com as ações que nós tomamos. Para uma previsão, estratégia, nós temos nossas inspirações em mente. É a nossa missão na Escola do Futuro para democratizar o campo de previsão, porque nós acreditamos que todo mundo pensar assim, o mundo vai ser um lugar melhor. Nunca foi tão claro que após os últimos 12 meses ou 20 meses dessa pandemia, nós precisamos de novos tipos de pensamentos dentro das organizações, dentro das instituições e na nossa sociedade. Nunca foi uma época tão crítica como agora para desenvolver essa capacidade dentro de nós mesmos e dentro dos nossos cidadãos e dentro das nossas crianças. Então, eu estou muito animada para passar alguns minutos aqui com vocês. Hoje, eu vou compartilhar algumas ideias em relação à previsão estratégica e pensamento futurista. Eu vou depois abrir para perguntas e comentários depois. Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero perguntar quais são as principais restrições ou problemas ou questões, seja dentro ou fora da sua organização ou na sua vida, que você está enfrentando agora? Quais são os principais desafios que você está enfrentando agora? Se você quiser compartilhar seus pensamentos, podem ficar à vontade. Ou podem fazer uma autoavaliação para encontrar essas respostas. Quando eu faço essa pergunta em todo mundo, o que eu ouço normalmente são restrições muito similares. Restrição de tempo, restrição de dinheiro. Nesses dias, obviamente, nós temos uma restrição e um obstáculo na forma da pandemia, que é negócios fechados, desafios de contratação, todo mundo trabalhando virtualmente por quase 2 anos e o impacto nisso na cadeia de suprimentos. Não há dúvida de que há muitos problemas que nós estamos enfrentando agora em todo o mundo. E é muito fácil focar somente nesses problemas. Mas o problema em focar somente nesses problemas é que nós perdemos a visão de onde a gente quer direcionar a nossa vida. Então, deixa eu perguntar a vocês uma outra pergunta. E se
eu pudesse agitar ou tiver uma varinha mágica da companhia da Disney, da empresa Disney, que eu pudesse eliminar todos esses obstáculos e barreiras imediatamente. Se todas essas restrições fossem removidas e você pudesse direcionar o que vai ser feito, o que você faria? Para muitos de nós, a primeira pergunta, quando a gente fala de problemas, é muito mais fácil de responder do que a segunda pergunta. Nós somos muito rápidos em poder listar todos os problemas e os obstáculos que estão na nossa frente. Até eu mesma, já tenho uma lista de muitas tarefas a fazer, de muitas coisas que eu devo fazer e muitos fogos, incêndios que eu tenho que apagar. Se eu não conseguir responder essa pergunta, se elas fossem removidas e eu pudesse direcionar o que vai ser feito, o que eu faria, então como é que eu vou saber que os obstáculos que eu estou tentando combater, os incêndios que eu estou tentando apagar são os corretos? Como é que eu sei se eu não souber as minhas inspirações, se eu estiver focado nas tarefas corretas? Isso é a previsão estratégica e o que mostra nosso poder. Porque o fato é que o futuro não é sobre o futuro. O futuro é sobre o presente. Porque como nós pensamos em relação ao futuro, constantemente ou inconscientemente, diretamente impacta as ações que nós tomamos todos os dias. Por meio das ferramentas e métodos da previsão estratégica, nós precisamos elevar as conversas sobre o futuro, sobre o inconsciente para o consciente, do indivíduo para o colaborativo, para que nós possamos dar a todos a capacidade de criar um futuro mais ético. O futuro existe em um espectro, e para muitos de nós focamos somente no empurrão para o futuro e do que o puxão do futuro. Então essas são as tendências de mudar questões demográficas da pandemia. Todos esses elementos representam coisas que vão nos empurrar para o futuro, normalmente, e não no nosso próprio desejo e nossa própria mente. Então, esse empurrão para o futuro é muito importante, mas normalmente a gente negligencia a outra extremidade desse espectro, o puxão do futuro. Então, esse puxão do futuro pode ser melhor representado pelo nome da nossa firma, CAD. O CAD é uma âncora em uma pequena embarcação. Então, eles vão implementar os novos marinheiros no novo barco para enviá-los para uma direção onde eles querem ir. Quando eles chegarem no final da corda, eles vão largarem essa âncora e nós vamos lembrar daquele embarcação maior que estava puxando para o local desejado. Eles podem fazer isso repetidamente até ter o vento certo ou chegarem à costa. Da mesma forma que as suas aspirações, que as suas visões para os seus futuros preferenciais, essa é o seu CAD, é a sua âncora, é a sua puxão para o futuro. E sua previsão estratégica, nós podemos entender esse puxão do futuro e essas tendências, as questões emergentes, os avanços tecnológicos para poder usá-los para evitar ameaças e aproveitar as oportunidades ao migrarmos para nossas aspirações. O que é mais interessante em relação a esse trabalho é que de anos fazendo isso, por mais uma década agora, eu descobri que por meio dessa participação ativa na previsão estratégica, você pode puxar o futuro para o dia de hoje. Não é simplesmente que a gente está tentando atingir nossas aspirações. Nós podemos fazer com que as visões do futuro aconteçam mais breve, mais rapidamente. Nós podemos puxar o futuro para os dias de hoje. Então, para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a área de previsão estratégica, isso já existe por mais de 100 anos. E, na verdade, é usado em todas as diferentes disciplinas. Governos, instituições sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, como a Disney,
para motivar estratégia, inovação, gestão de mudanças e até desenvolvimento pessoal. É usado nas cidades, em pequenas organizações, em grandes organizações, e é usado porque nós precisamos criar ambientes mais transformadores, resilientes e adaptativos, e indivíduos e organizações que lidam com esse ambiente. Esse ambiente que a gente chama de VUCA é algo que foi cunhado pelos militares americanos 2 décadas atrás. VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, apesar da frase ter sido criada para um ambiente de guerra, existem muitas empresas e líderes de comerciais e intraempreendedores que pensam que VUCA é uma boa descrição para nosso ambiente atual. E não só nos últimos 20 meses, mas certamente, claramente, nos últimos 20 meses. Então vamos falar sobre cada aspecto dessa sigla VUCA. Volatilidade. Agora nós moramos que temos uma mudança exponencial em todos os domínios. É muito claramente descrito que uma tecnologia, com os avanços tecnológicos que estão impulsionando nossa era e que nós não imaginávamos que se fosse possível. Mas não é só a tecnologia. Na verdade, o futuro não se trata de tecnologia. O futuro se trata de pessoas. E nós estamos vendo mudanças exponenciais, voláteis na área demográfica, com taxas de mortalidade, na verdade, taxa de reprodução caindo e a população que ficando mais velha, de formas que nós nunca vimos antes. Então, a volatilidade são as mudanças exponenciais em todos os domínios. A incerteza. Com a incerteza, logicamente, nós sempre tivemos essa incerteza, mas o que é interessante no ambiente do VUCA é que a mudança acontece tão rapidamente que a gente consegue ver uma ideia que a gente chama de ilusão de certeza, que às vezes a gente chama de incapacidade informada. Então, essa incapacidade informada é saber tanto sobre o que você sabe, são as suas expertises, que você é a última pessoa a saber que as coisas estão mudando. Por exemplo, aqui nós vemos descritos uma imagem de um equipamento digital. Eu não sei quantos de vocês lembram que a Corporação de Equipamentos Digitais, eles eram uma empresa muito importante nos anos 70, em relação a computadores e tecnologia. O presidente e fundador dessa empresa, Digital Equipment Corporation, era Ken Olsen. E ele era famoso por ter dito, numa conferência de futuro, que não há motivo para nenhum individual ter um computador em sua casa. Logicamente, agora a gente ri do que ele falou, mas como ele, todos temos a propensão de ter incapacidade informada ou a ilusão da certeza. O motivo pelo qual ele acreditava que ninguém precisava ter um computador em casa é porque ele era especialista em tecnologia e a empresa dele era conhecida pela criação dos computadores mainframes, os supercomputadores. E o Ken Olsen era um gênio. Ele, sem as suas conquistas e da Digital Equipment Corporation, a gente não estaria tendo essa conversa hoje, milhas de distância. Então, até mesmo ele cometeu um erro. Ele achava que sabia como era o futuro, mas ele sabia tanto sobre sua própria área que ele precisava aprender, desaprender e reaprender para poder ver o que estava acontecendo. E a previsão estratégica ajuda isso. E essa previsão nos ajuda com isso. Então, a gente fala sobre vulnerabilidade, incerteza e complexidade. A complexidade hoje está crescendo todo dia e é errado acreditar que a complexidade é um inimigo. Nós não podemos parar a complexidade. É uma evolução natural da maturidade. Mas, muitas vezes, a gente confunde a complexidade com complicação. Se vocês olharem para esses pilotos aqui no cockpit, é um ambiente complicado.
E algumas vezes, nas nossas organizações, nós pensamos que essa complexidade é complexa e a gente tende a simplificar, acrescentando mais processos, mais burocracia. É o equivalente a adicionar um novo botão ao ambiente complexo que já existe no cockpit. Isso é nada. A gente percebe que a complexidade não é uma coisa ruim. Ela não vai a lugar nenhum, mas é o nosso modelo mental que nos previne de alguns erros, que nos permite que a gente não tenha sucesso num ambiente complexo. Complexidade nos força a ter grandes oportunidades e nós devemos abraçar esse ambiente complexo e essa previsão estratégica nos ajuda com isso. Por último, e não menos importante, a ambiguidade. É incerto que a gente não sabe o que vai acontecer e qual vai ser o valor. A ambiguidade fala que a gente não sabe nem se a gente vai ter o dado. A gente não sabe quais são as variáveis do futuro. Então, se a gente acredita no nosso planejamento tradicional e a gente olha para trás para prever o futuro, num ambiente VUCA, a gente com certeza vai cometer um erro, vai perder oportunidades e não vai saber lidar com as ameaças. Então, o que a gente faz num mundo VUCA? A gente tem que ter resiliência, adaptação e transformação. Com resiliência, nós estamos falando de ser capaz de manter as luzes acesas, permitir que as organizações continuem suas funções, apesar de estar nesse ambiente VUCA. Com a adaptação, a gente precisa perguntar o que vai dar errado a seguir, para a gente evitar uma disrupção. E com a transformação, nós precisamos perguntar se todas essas restrições foram removidas. A gente tem que estar preparado para saber quais são as nossas aspirações, qual é a nossa visão, para que possamos nos adaptar todos os dias. Então, cada um de vocês representa um tipo de adaptador, resiliente ou transformador. Se você é resiliente, se você é um líder resiliente, você quer sempre manter as luzes acesas. Você foca no futuro imediato, que a sua organização pode sobreviver no dia a dia. Não importa o que acontecer, você pode recuperar rapidamente e você segue adiante. Você evita ter riscos desnecessários. Nós todos somos mais resilientes nos últimos 20 meses por causa da pandemia. E a resiliência é muito importante, mas não é a única característica do futuro que a gente precisa ter. Nós também precisamos ser adaptáveis, nós precisamos estar preparados para o que pode vir errado. O que é possível e mudar o status quo para que a gente pode ter mudanças positivas acontecendo. Então, o que isso parece em termos de aplicação prática? Quando a gente é resiliente como líder, nós somos preparados. A resiliência, ela nos prepara para as ameaças que vão mudar o ambiente. Com a adaptação, a gente pode olhar um pouco mais adiante para o futuro. E com a transformação, a gente pode empurrar e ter um futuro com mais aspirações. Isso é como a gente assegura uma relevância contínua. Então, vou deixar vocês com um exercício que você pode fazer imediatamente. Você pode pensar sobre o futuro, independente do tamanho da sua empresa e também para a sua vida pessoal. E depois desse exemplo rápido aqui, desse exercício, eu vou abrir para perguntas. Então, comece com um problema atual. O que é um problema atual que você está lidando? Vamos desenvolver a resiliência. Como que eu vou garantir que eu vou poder resolver rapidamente esse problema, considerando as restrições atuais? Então, a gente vai se assegurar que a gente mantém a nossa operação e nós deixamos as luzes acesas. Agora, vamos pensar sobre o que vai acontecer de errado a seguir. Então, assumir que a nossa resiliência teve sucesso.
Agora, vamos pensar o que pode acontecer a seguir e como que você pode endereçar isso. Depois, a parte 3. Quero que vocês pensem sobre quais são as restrições que foram removidas. Pensa que a gente ainda não implementou, a gente só está passando pelo processo. A gente pensou sobre a resiliência, sobre qual seria a resposta de adaptação, e agora eu quero que vocês pensem como seria se você removesse as barreiras. Pensa sobre o seu problema original, pensa sobre o ambiente externo e puxa o futuro que você pode alavancar para o sucesso. Se você pode direcionar o que seria feito, o que você faria? Mas a gente não acabou. Eu quero que você volte e considere a sua solução de resiliência e a sua resposta para a transformação. A sua primeira resposta teria sucesso na transformação? Se não, você tem que começar de novo. Você tem que encontrar uma nova resposta resiliente, porque quando a gente automaticamente olha para o futuro, tomando decisões de pequenas formas todo dia, nós precisamos ter certeza que essas pequenas decisões estão nos guiando automaticamente para o futuro que a gente quer criar. Nós precisamos alavancar a empurrada e a puxada do futuro. A gente precisa ter resiliência, se adaptar e transformar. Obrigada, foi muito inspirador. Você trouxe uma ferramenta para tornar isso prático. Tem várias perguntas aqui. Eu gostaria de começar com uma sobre um comentário dos líderes. Como equilibrar esse pensamento de curto prazo com o de longo prazo? Os líderes precisam encarar esses desafios atuais, mas, ao mesmo tempo, você está preparado para o futuro. E também, correlacionando ao que você falou de empurrar e puxar, existe alguma taxa ou alguma dica que a gente possa ter uma ideia nesse sentido? Sim. Eu queria primeiro entender que tem, claro, uma relação direta do futuro com o presente, claro. Porque o futuro que a gente vai encarar vai depender das ações que a gente está tomando agora. Então, eu penso que, numa perspectiva de narrativa, quando os líderes das empresas, os empreendedores, outros líderes, eles estão desconectam o futuro de hoje, a gente começa a ter problemas. A gente sabe que a gente precisa fazer coisas hoje, com certeza, sempre vão ter problemas para a gente encarar. Mas eu penso que os líderes das organizações estão com uma mentalidade de enfrentar esses obstáculos. Eu sei que a gente tem que planejar o tempo todo, mas a gente tem que realmente correr, tentando lidar com esses problemas do dia a dia. A gente tem gratificações imediatas disso. Então, penso que a gente tem que saber que a gente tende a preferir esse imediatismo e a gente tem que começar a desconstruir isso e entendendo que, mais uma vez, a gente tem que ter certeza que as nossas decisões hoje, com a resiliência, elas estão alinhadas com a transformação dos negócios amanhã. E tem passos incrementais que a gente tem que tomar hoje e amanhã e na próxima semana. Eles têm que estar alinhados com a aspiração que a gente tem. Então, uma coisa crítica a fazer é ter uma visão de aspiração. Puxar o futuro, que não é só óbvio para você, ou que expresse para você, mas para todos os atores, para os empregados, para a comunidade. Se você não é claro no que você vai fazer, todos os obstáculos forem removidos, você tem que saber responder. Então, eu peço a vocês, cada dia, quando você fizer uma ação, para pensar sobre essa visão do futuro. Se não estiver alinhado, você escolhe uma outra ação resiliente no presente. Assim que você vai começar a alinhar suas ações presentes com o que você quer para a sua organização no futuro. Claro, isso é verdade. Eu sempre me pego
tentando resolver questões emergenciais, que não necessariamente são mais importantes. A gente realmente tem que estar ciente disso. Eu vou tentar aqui juntar algumas perguntas e também do público. A gente está falando sobre as pequenas e médias empresas que não têm muitos departamentos, não têm muitos recursos. Então, o que é o primeiro passo para implementar esse mindset do futuro? E você também falou sobre os empregados. Como que a gente espalha essa mentalidade pelos empregados? Eu fico feliz que essa pergunta tenha aparecido. Eu vou falar em partes. Eu entendo, claro, a ideia que muitos têm, que eles não têm recurso, como a Disney ou como uma empresa grande. Então, eles não podem investir num planejamento estratégico. Mas eu diria que isso não é oneroso, a questão não é isso, né? Nesse tipo de pensamento. Não diz respeito a investimento. Se você quer que a sua organização continue existindo e o seu legado siga adiante, você tem que ter uma empresa sustentável. Então, você tem que investir, pensar nisso. Ok, se você não tem um planejamento estratégico hoje, mas eu normalmente comparo pequenas e médias empresas que se sentem intimidadas implementando esse planejamento futuro. Eles falam, a gente não faz um planejamento, como é que eu vou prever o futuro? E eu diria que na África ou na Índia, eles foram capazes de fazer, porque a tecnologia móvel ajudou, por exemplo, do celular. Isso ajudou as pessoas na África falando, peraí, deixa eu ir adiante e ter todas as linhas regulares antes que eu comece a usar a tecnologia móvel. Então, se você não tem um planejamento estratégico hoje, ou você pensa que essa ideia não tem sucesso, então deixe os seus empregados saberem. Você não tem que desaprender sobre isso, mas você tem que ter transparência. Você pode estar em uma situação melhor do que empresas grandes que têm muita burocracia e que têm um pensamento tradicional. Meu outro conselho sempre é quando as pessoas falam sobre não ter autoridade ou que o departamento não tem autonomia para isso, eu uso o exemplo da mensagem de segurança no avião. Lembra? Vocês lembram disso? Espero que sim. A gente vai estar de volta logo. Mas que fala que se a pressão cair e você estiver com alguém, você coloca primeiro a máscara em você. Isso é verdade com esse pensamento estratégico. Se você quer implementar isso em qualquer nível, em qualquer tamanho de organização, você primeiro olha para você. E depois você pode começar a pensar nas outras áreas e nas influências disso. Em termos do resto da empresa, sim, por favor, não deixa isso de lado. E realmente, senão você pode falhar nesse processo. A única forma de realmente implementar esses cenários de previsão de futuro e as tendências, a única forma de ser efetivo nesses processos é construir treinamento. Nunca delegue esses esforços. Você pode contratar um especialista externo, mas você precisa desenvolver a capacidade dentro da sua liderança e dentro dos seus colaboradores, porque eles são aqueles cujas mentes devem mudar, porque eles devem implementar essas mudanças para avançar como organização para um futuro melhor. Muito obrigado, Ivete. Isso está relacionado a uma pergunta sobre algo que você mencionou na sua palestra, que talvez pode ser um pouco contraintuitivo para alguns líderes que já estão implementando essa previsão estratégica. Você disse que essa previsão estratégica deve ser adicionada aos sistemas que já estão operacionais na empresa. Você pode explicar um pouco mais isso, porque eu acredito que muitos líderes consideram a previsão estratégica como naturalmente relacionados a decisões estratégicas, ao planejamento para o futuro, o planejamento anual. Como é que a gente pode desenvolver todos os processos da empresa? É só para empresas mais maduras? Ou vou mesclar com outra pergunta aqui, João, sobre a Disney.
talvez falando sobre a sua experiência na Disney. Sim, com certeza. Bom, nós falamos sobre a previsão como uma coisa operacional e isso está em oposição a usar como um aplicativo. Então, em vez de fazer baixar um aplicativo, fazer todas aquelas etapas por um período de tempo, a gente acredita que a previsão deve estar no plano de fundo de todos os nossos processos, sentindo que os nossos líderes, nossos executivos, nossas decisões estratégicas, nossos desenvolvimentos. Isso é porque, no final das contas, sequestrar esses esforços de previsão não cria a mudança de cultura que é necessária para o sucesso dessa previsão. Nós acreditamos que é muito bom quando uma organização tem todos os recursos para montar um departamento dedicado, separado. No entanto, isso pode trabalhar contra eles. Porque se você não estiver sentindo o resto da sua organização com todas essas previsões, mesmo que a sua de estratégia desenvolva insights incríveis, você precisa que o resto da organização implemente esses insights, essas ideias. No final das contas, a previsão estratégica é um processo de gestão de mudanças. Eu sei que não fica tão bonito quando eu falo aqui, mas o fato é que as pessoas não gostam de mudança. Se você estiver tentando adotar qualquer tipo de novo futuro de forma transformadora, você vai equipar suas equipes e seus indivíduos com as habilidades de pensar dessa forma. E eu adicionaria que o sistema de VUCA não fica nessa área de estratégia. Todo mundo que está encarregado da cadeia de suprimentos nos últimos 20 meses sabe que, desde o início, o que é o VUCA. Então, qualquer indivíduo, qualquer pessoal do departamento pessoal que envolva a cadeia de suprimentos deve estar equipado com essa mentalidade do futuro para poder pensar em várias coisas simultaneamente, para poder ser resiliente, para poder ser adaptativo e transformador. À medida que as decisões se movem mais rapidamente dentro das organizações, as organizações e nossos líderes devem estar mais equipados com esse pensamento do futuro. E é por isso que a empresa do Walt Disney, quando nós trabalhamos com eles, decidiram empregar essa previsão estratégica em todas as operações internacionais do Walt Disney. Eu trabalhei diretamente para a empresa na área financeira e de estratégia e depois na área de previsão. E depois de um tempo eu acabei liderando a Disney para entrar na Educação do Futuro e no Cadwell. E a Disney contratou a gente para apoiar o trabalho delas dentro das áreas internacionais da Disney. Isso é um caso muito interessante porque a Disney Internacional, para aqueles que não conhecem, tem escritórios em todo o mundo. E elas são responsáveis por gerir todos os ativos da Disney e as empresas da Disney que não são os parques temáticos. Então, a empresa de cinema, produtos de consumo, varejo, área online, existem escritórios em toda a América Latina, Ásia, Europa. Eu já estive em Moscou, na Argentina, já estive em quase todo o mundo treinando indivíduos na Disney Internacional, porque eles montam equipes em cada um dos escritórios regionais para ajudar a montar esses trabalhos. Então, esse trabalho feito com os indivíduos de diferentes departamentos do IRH, departamento jurídico, financeiro e da área de estratégia, e cada equipe deve ajudar a apoiar a organização em diferentes níveis. Na América Latina, eles focam no futuro de trabalho, em desenvolver cenários para questões focais. Na Ásia, eles focam principalmente em inovação, em produtos de consumo. Se o público estiver interessado, nós temos um estudo de caso publicado que eu posso compartilhar com a sua equipe e você pode distribuir. Mas isso entra em mais detalhes sobre o trabalho que nós fizemos com a Walt Disney Internacional para desenvolver uma cultura de pensamentos no futuro dentro da organização. Muito obrigada, Ivete. Eu lembro que quando nós falamos antes, você mencionou que tem uma correlação interessante entre a Disney, porque às vezes a gente acha que a Disney é tão distante da nossa realidade ou da realidade dos líderes que estão nos assistindo agora, ou líderes de pequenas e médias empresas, mas você mencionou algo sobre a Disney ser muito conectado ao passado, ao histórico. Eu acho que nós temos o mesmo caso aqui nas nossas empresas. As pessoas que têm
uma regra de ouro que sempre funciona e no ambiente de VUCA, que agora até está mais disseminado e as pessoas não sabem o que fazer mais. Eu achei muito interessante. Eu acho que é importante para as organizações que têm um legado entenderem que você não precisa abandonar o seu legado. Simplesmente entender qual é o seu DNA e como você precisa transformar para ser mais eficaz em atingir novos ambientes. Então, não é simplesmente pensar na Disney ou no Google ou tentar se tornar em algo que você não é. Você tem que entender qual é o seu core business, qual é o seu DNA da sua empresa e como isso pode continuar sendo transformador para outros propósitos, à medida que o mundo continua se transformando ao nosso redor. Você tem que criar relevância do nosso negócio, do seu negócio e da sua missão. Bom, Ivete, infelizmente a gente está terminando aqui nosso tempo. Eu tenho uma última pergunta para você. Se você quiser adicionar uma última mensagem nessa resposta. Hoje é nosso primeiro dia do evento e nós estamos focando nas pessoas. Então nós estamos pensando de gestão de pessoas, de como humanizar a gestão, os talentos. E você mencionou que os indivíduos têm a capacidade inata de criar o futuro. Mas muitas pessoas que estão nos assistindo não estão convencidos que esse seja o caso. O que você diria para convencê-las de que isso é verdade? E como liberar essa habilidade de desenvolver esse mindset futurista? Bom, brilhante. Esse é um tópico que eu tenho muita paixão em falar. O trabalho de uma vida inteira é compartilhar com as pessoas a capacidade inata delas de criar futuros melhores. É verdade que agora no nosso mundo é um privilégio pensar em melhores futuros, mas não deveria ser assim. Deveria ser algo que todo mundo tem. Todo mundo deve ter agências, deve ter uma criatividade para criar um futuro melhor. Como é que a gente faz isso? Ajudando as pessoas a entenderem que o ambiente externo e o futuro propriamente dito não é algo que a gente deve ter medo. Por muito tempo, a gente teve a mentalidade de que o futuro é algo que acontece conosco, mas na verdade nós estamos criando o futuro todos os dias com as ações que nós tomamos. Eu estimulo o público a não pensar no VUCA como uma coisa negativa. Em vez disso, podemos ver como podemos entender, como podemos alavancar o VUCA para se tornar sua vantagem competitiva. Se você conseguir criar essa capacidade dentro de você, que é absolutamente possível, que há cursos de treinamento e muitos recursos gratuitos que você pode desenvolver passo a passo dentro de você mesmo, você vai conseguir alavancar o VUCA e não ter medo dele. Nós sabemos que ele medo só funciona por um período e, em vez disso, a gente deve envolver nossos consumidores, nossos cidadãos, em uma conversa sobre criar melhores futuros. Nós temos tantas questões globais, como mudanças climáticas, pandemia, que vão requerer diferentes ações colaborativas e para criar melhores futuros para todos nós. Se você quiser saber mais sobre essas ferramentas, pode entrar em contato comigo. Eu posso ter essa conversa com vocês, continuar essa conversa além dessa conferência. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje e eu estou adorando o trabalho que vocês estão fazendo. Eu espero que o resto da conferência seja excelente e que vocês tenham momentos espetaculares aqui e possam criar melhores futuros.